O rugido da multidão era música para meus ouvidos. Literalmente. No palco principal do festival, as luzes piscavam em sincronia com o ritmo frenético da minha guitarra. Eu não era apenas um músico, eu era David, o prodigioso guitarrista que, aos 20 e poucos anos, já estava sendo aclamado como a próxima grande lenda do rock. Meus dedos deslizavam sobre as cordas como se fossem uma extensão da minha alma, e cada nota que eu produzia era um pedaço de mim, entregue com paixão e fúria. Lembro-me daquele show em particular. O suor escorria pelo meu rosto, o cabelo comprido colava na testa. A energia era elétrica. O solo final da minha nova composição, Eco do Vazio, era uma explosão de técnica e sentimento. Fechei os olhos, sentindo cada nota vibrar através do meu corpo, da ponta dos meus dedos até a planta dos meus pés. A plateia gritava meu nome, e eu me senti no topo do mundo, invencível, abençoado com o dom da audição perfeita e a capacidade de transformá-la em arte. Depois do show, nos camarins, o ambiente era de festa. Minha banda. Marcos, o baterista insano, Lívia, a baixista de pulso firme e o vocalista Léo, com sua voz rasgada, me abraçava. Você foi brilhante, David, gritou Léo, quase sem voz. Meu empresário, Carlos, um homem de ferro que me descobriu em um bar imundo, acenava com um sorriso raro no rosto. Gravadora de olho em você, David. Contrato milionário. Sua vida vai mudar. Aquelas palavras soavam como um prelúdio para uma sinfonia grandiosa. Eu imaginava estádios lotados, discos de platina, a chance de compor trilhas sonoras para filmes, de experimentar com orquestras. Meu apartamento modesto, meu carro velho, tudo aquilo parecia prestes a desaparecer, substituído por um futuro onde a única preocupação seria qual melodia tocar em seguida. Mas, naquela mesma noite, a primeira dissonância. Voltei para casa, a euforia ainda vibrando em mim. Deitei na cama, exausto, e por um instante, o som do mundo pareceu estranhamente abafado. Descartei como cansaço pós-show, o zumbido natural que fica nos ouvidos depois de horas de volume alto. No dia seguinte, no estúdio, tentei afinar minha guitarra. Algo estava diferente. As cordas pareciam responder de forma estranha, as notas um pouco fora. Culpei o instrumento, o amplificador, qualquer coisa, menos a mim. Você não está ouvindo bem, David? Perguntou o Léo, preocupado. Ele estava tocando um riff que eu conhecia de cor, mas que parecia estar distante. Tentei ignorar, mas a preocupação se instalou. Nos dias que se seguiram, a sensação de abafamento aumentou. As vozes, os carros na rua, até o som da minha própria guitarra pareciam estar envoltos em uma névoa. Fiz uma consulta. O médico, um homem gentil de olhar sério, me examinou. Os testes foram longos, demorados, e cada bip no fone de ouvido parecia mais fraco que o anterior. No final, ele me chamou para a sala. As palavras dele caíram sobre mim como um bloco de gelo, e David, os exames mostram uma perda auditiva neurosensorial progressiva e severa. É irreversível. Você vai perder a audição completamente. Em questão de meses. O mundo, que antes era uma sinfonia vibrante, agora ameaçava silenciar de vez. A guitarra, minha alma gêmea, de repente pareceu um objeto estranho e sem vida em minhas mãos. O rugido da multidão, a melodia das minhas composições, tudo estava prestes a se transformar no eco distante de um sonho interrompido. Meu império, construído nota a nota, estava desmoronando, não por traição, mas por uma crueldade silenciosa da natureza. A negação é uma droga poderosa. Durante as primeiras semanas após o diagnóstico, eu me convenci de que o médico estava errado. Comprei os aparelhos auditivos mais caros que o meu dinheiro.
que agora estava acabando. Podia apagar. No estúdio, eu aumentava o volume dos amplificadores até as paredes tremerem, tentando desesperadamente captar o brilho dos agudos que estavam desaparecendo. Mais alto, Marcos. Eu não estou sentindo o prato, eu gritava. Meus companheiros de banda se entreolhavam com uma mistura de pena e medo. Eles sabiam que eu me recusava a aceitar, o David que eles conheciam estava sumindo junto com o som. O processo foi como uma lente de câmera perdendo o foco lentamente. Primeiro, foram os sons da natureza, o canto dos pássaros pela manhã tornou-se um mito. Depois, as consoantes nas falas das pessoas. Casa virou asa, vida virou ia. Eu me sentia como se estivesse afundando em uma piscina profunda, onde a superfície e o mundo sonoro ficava cada vez mais distante e distorcida. O zumbido, porém, nunca ia embora. Era um apito agudo e constante, a única nota que meus ouvidos produziam agora. Um lembrete cruel do que eu estava perdendo. A gravadora, que antes me tratava como a galinha dos ovos de ouro, esfriou. Carlos, meu empresário, parou de retornar minhas ligações. Em nossa última conversa presencial, ele nem sequer olhou nos meus olhos. Ele falava, mas eu só via seus lábios se movendo como um peixe fora d'água. Eu lia seus lábios com dificuldade, inviável, e turnê, e risco, e sinto muito. A música é um negócio, e um músico que não ouve é um investimento quebrado. A expulsão da banda foi o golpe final. Marcos e Léo vieram ao meu apartamento. Eles não precisaram dizer muito. A tristeza no rosto deles era audível, se é que isso faz sentido. Eles precisavam de alguém que pudesse tocar no tempo certo, que pudesse ouvir as nuances. Eu estava atrasando o ritmo, errando os tons. Quando eles saíram, o silêncio que ficou no apartamento não foi de paz. Foi um silêncio opressivo, pesado, que parecia esmagar meus pulmões. Vendi minha coleção de guitarras de luxo para pagar as contas médicas e as dívidas que acumulei. Fiquei apenas com a minha primeira guitarra, uma velha Fender desgastada que tinha mais valor sentimental do que comercial. Eu passava os dias sentado no chão da sala, abraçado a ela, mas sem coragem de tocar. Para que tocar se eu não conseguia mais julgar a beleza do que criava? Eu era como um pintor que ficou cego, segurando um pincel seco diante de uma tela branca. Mergulhei em uma depressão profunda. Parei de sair de casa. O toque do telefone, a campainha, o barulho da chuva e tudo se foi. Eu me sentia um fantasma vagando por um mundo de mímicas. As pessoas tentavam falar comigo na rua, eu não entendia, elas se irritavam ou sentiam pena, e eu me retirava para o meu casulo. Eu odiava o silêncio. O silêncio era o meu inimigo, a parede que me separava de tudo o que eu amava. Certa noite, em um acesso de raiva e desespero, peguei minha Fender e a levantei sobre a cabeça, pronto para estilhaçá-la contra o chão. Eu queria destruir a última coisa que me ligava ao David de antes. Mas, no último segundo, meus braços fraquejaram. Caí de joelhos, chorando sem emitir som. Ou talvez eu estivesse gritando, eu não sabia dizer. Encostei minha testa na madeira do corpo da guitarra. E foi ali, naquele momento de derrota absoluta, que algo estranho aconteceu. Enquanto eu soluçava, o contato da minha testa com a madeira vibrou. Foi um formigamento leve, um pulsar que vinha do meu próprio choro ecoando no instrumento. Pela primeira vez em meses, eu não tentei ouvir com os ouvidos. Eu senti algo. Era um sinal fraco, quase imperceptível, mas era real. No meio do meu vácuo pessoal, a madeira da guitarra estava tentando falar comigo de um jeito que eu nunca tinha prestado atenção.
O silêncio absoluto é aterrorizante até que você para de lutar contra ele. Nos dias seguintes àquele colapso, comecei a fazer experimentos que qualquer um julgaria como loucura. Eu me trancava no apartamento, descalço, e encostava a palma das mãos nas paredes, no chão, nos móveis. Eu não queria ouvir o mundo, eu queria sentir o pulso dele. Descobri que o silêncio não é um vazio, mas uma frequência diferente. Peguei minha velha Fender e um amplificador de baixo, que emite frequências mais graves e potentes. Em vez de sentar em uma cadeira, eu me deitei no chão de madeira da sala, abraçado ao amplificador. Toquei a corda Mi grave. Meus ouvidos não registraram nada além do zumbido eterno, mas em meu peito deu um solavanco. A vibração atravessou o assoalho, subiu pela minha coluna e ecoou nas minhas costelas. Era uma nota dó física. Ela era pesada, densa, como um soco lento. Passei semanas mapeando o alfabeto das vibrações. Descobri que cada nota tinha uma textura diferente nos meus ossos. O sol era um formigamento na ponta dos dedos, o ré era uma pressão na boca do estômago, os agudos eram como agulhas finas de eletricidade na têmpora. Eu estava reaprendendo música, mas não como um fenômeno aéreo, e sim como uma massagem interna. Eu não era mais um ouvinte, eu estava me tornando um sismógrafo humano. A falta de dinheiro me obrigou a sair do casulo. Eu precisava comer. Sem conseguir emprego em estúdios, acabei aceitando trabalhar em uma oficina de marcenaria de um senhor chamado Samuel, um homem de poucas palavras que aceitou minha condição sem questionar. No início, foi difícil, mas logo percebi que a marcenaria era pura música física. A serra circular tinha um rosnado áspero que eu sentia nos dentes, o lixamento da madeira era uma vibração macia e constante, como uma nota de violoncelo sustentada. Samuel me observava enquanto eu trabalhava com os olhos fechados, sentindo o grão da madeira sob as ferramentas. Um dia, ele me entregou um pedaço de mogno antigo. Vibra melhor, ele escreveu em um bloco de notas. Ele sabia. Ele via que eu não estava apenas cortando madeira, eu estava buscando a ressonância. À noite, eu levava pedaços de madeira diferentes para casa. Comecei a construir uma plataforma de madeira oca, uma espécie de palco em miniatura, que eu conectava aos meus instrumentos. Eu ficava em pé sobre ela, descalço. Quando eu tocava, o som subia pelos meus calcanhares e dominava meu corpo inteiro. Era uma sensação muito mais íntima do que a audição jamais fora. Antes, a música entrava pelos ouvidos e parava na mente. Agora, ela atravessava meu sangue e se instalava nos meus órgãos. Criei um código próprio. Comecei a escrever partituras em cores e intensidades de pressão. Azul profundo para vibrações que faziam o coração desacelerar, amarelo elétrico para ritmos que faziam os músculos se contraírem. Eu estava compondo uma sinfonia que ninguém mais podia ouvir, mas que eu sentia com uma clareza avassaladora. Certa tarde, na oficina, comecei a batucar em uma mesa de tampo grosso, seguindo um ritmo que sentia na vibração das máquinas ao redor. Samuel parou o que estava fazendo e ficou me olhando. Eu não percebi que estava criando um padrão complexo e emocionante. Ele se aproximou e colocou a mão sobre a mesa, fechando os olhos também. Quando ele os abriu, havia um brilho de admiração. Ele escreveu no bloco: "Isso é triste, mas é forte." "O que é?" Eu peguei o lápis e escrevi embaixo: "É o som do que sobrou de mim." Naquele momento, entendi que a minha música não tinha morrido. Ela só tinha mudado de estado, de gasoso para sólido. E eu estava pronto para deixar o mundo senti-la também. A rua é um caos de frequências, e para um surdo, ela é uma tempestade invisível. Mas eu não tinha mais medo do barulho. Eu levei para a Praça da Sé a minha plataforma de madeira,
aquela que Samuel me ajudou a aperfeiçoar na oficina. Era uma caixa de ressonância grande, baixa e larga. Ao lado dela, coloquei um amplificador de baixa frequência e um cartaz escrito à mão: não ouça. Sinta. Tire os sapatos. As pessoas passavam por mim com aquele olhar de estranhamento que eu já conhecia bem. Um músico de rua que não canta, que não olha para o público e que pede para as pessoas ficarem descalças. Muitos riam. Outros passavam reto, apressados em suas rotinas barulhentas. Mas o primeiro a parar foi um menino, de uns 8 anos, que puxou a mão da mãe. Ele não tinha preconceitos. Ele simplesmente subiu na plataforma. Eu não o vi subir, mas eu senti. O peso dele na madeira alterou a frequência de repouso da caixa. Eu estava de costas, ajustando os cabos da minha guitarra. Quando me virei e vi o garoto lá, sorri. Comecei a tocar uma sequência de notas graves, uma melodia que eu chamava de O Chão de Samuel. Eram notas que não buscavam os ouvidos, mas o centro de gravidade do corpo. O rosto do menino mudou instantaneamente. Os olhos dele se arregalaram. Ele olhou para os próprios pés, depois para mim. Ele começou a rir, uma risada que eu não ouvia, mas que via no movimento do seu peito. Ele estava sentindo o formigamento subir pelas pernas. A mãe dele, curiosa e desconfiada, tirou os sapatos e subiu também. Em segundos, a expressão de preocupação dela se dissolveu em uma paz profunda. Ela fechou os olhos e começou a balançar o corpo, não no ritmo do som que estava no ar, mas no ritmo da vibração que vinha do solo. Logo, havia uma fila. Executivos de terno, moradores de rua, estudantes. Todos descalços sobre a minha madeira. Eu tocava com a minha testa encostada no braço da guitarra, fechando o circuito de vibração entre o instrumento e o meu crânio. Eu não precisava ouvir se o som estava afinado, eu sentia se a vibração estava limpa ou suja. Quando a vibração era pura, meu corpo relaxava. Quando eu errava, sentia um choque desconfortável nos dentes. O que aconteceu naqueles dias foi um fenômeno. As pessoas não estavam ali pelo show, elas estavam ali pela terapia. Em uma cidade onde todos gritam e ninguém ouve, eu oferecia um momento de conexão tátil. Eu compunha em tempo real, baseando-me na reação física das pessoas que eu via à minha frente. Se alguém parecia tenso, eu tocava frequências infragraves, suaves, que funcionavam como um abraço invisível. Se o grupo parecia apático, eu lançava batidas rítmicas que faziam o sangue pulsar mais rápido. Eu estava voltando a ser o David que emocionava as massas, mas sem o ego de antes. Eu não era mais o centro do palco, eu era o canal. O dinheiro que deixavam no meu estojo de guitarra era generoso, mas o que realmente me sustentava era ver que, no silêncio, eu havia encontrado uma linguagem universal. Eu não precisava de palavras ou de audição para dizer que a vida era profunda. Certo final de tarde, quando o sol se escondia entre os prédios cinzas, uma mulher se aproximou. Ela não subiu na plataforma. Ela ficou me observando por 1 hora, anotando algo em um tablet. Quando terminei, ela caminhou até mim e tocou o meu ombro. Eu li seus lábios, que se moviam com uma precisão educada. Você é David Alencar, não é? O guitarrista que desapareceu. Ela era uma produtora cultural ligada a um grande centro de artes tecnológicas. Ela não queria que eu voltasse aos palcos de rock. Ela queria que eu criasse uma instalação imersiva. Música para os sentidos, ela disse. Uma sinfonia tátil. Senti um frio na barriga que há muito tempo não sentia. O mundo estava começando a notar que o meu silêncio tinha uma voz poderosa. O convite de Sarah, a produtora, era audacioso: transformar um antigo galpão industrial em um instrumento gigante.
Ela não queria apenas que eu tocasse, ela queria que o público entrasse na minha cabeça, no meu silêncio vibrante. O projeto foi batizado de A Ressonância. Durante meses, troquei o estúdio de gravação por canteiros de obras. Trabalhei lado a lado com engenheiros acústicos e com Samuel, que trouxe sua sabedoria sobre madeiras para construir o piso harmônico. Eu passava 10, 12 horas por dia descalço naquele galpão. O desafio técnico era imenso. Precisávamos de transdutores táteis de altíssima potência instalados sob o piso, capazes de converter frequências sonoras em movimentos mecânicos precisos. Eu não usava fones de ouvido, eu usava sensores de pressão acoplados aos meus pulsos. Se a composição estivesse muito intensa, meus pulsos queimavam, se estivesse suave, eles apenas formigavam. Havia uma pressão invisível sobre mim. A mídia começou a falar sobre o retorno do prodígio surdo. Li manchetes que me chamavam de Beethoven moderno, o que me causava uma mistura de orgulho e pânico. Beethoven podia ouvir a música em sua mente porque já a conhecia, mas eu estava criando algo novo. Eu não estava apenas lembrando de sons, eu estava inventando sensações que nunca existiram. Um dia, durante os testes finais, Sarah trouxe um grupo de investidores e críticos musicais. Eu estava sentado no centro do galpão, com minha Fender conectada ao sistema central. Comecei a compor Ondas de Marfim, uma peça que eu criei pensando no movimento da água. Quando as notas graves atingiram o sistema, o chão do galpão ondulou imperceptivelmente. Eu olhava para os rostos deles. Eles estavam em pé, imóveis. E, pela primeira vez, senti uma insegurança devastadora. Para mim, aquilo era uma explosão de sentimentos físicos. Para eles, que podiam ouvir, será que soava apenas como um ruído estranho ou um tremor de terra incômodo? Será que a música, quando perde o som, perde também a beleza para quem não vive no silêncio? Fechei os olhos e decidi parar de tentar agradar os ouvidos deles. Foquei no que o meu corpo dizia. Aumentei a frequência média, criando um padrão de batimento que simulava um coração acelerado. Depois, desci para um subgrave tão profundo que fazia o ar no galpão parecer mais denso. Senti a vibração subir pelas minhas pernas e se instalar na minha garganta. Era uma nota de saudade. Quando terminei, o silêncio. O meu silêncio foi absoluto. Abri os olhos e vi que ninguém se movia. Uma crítica de arte renomada estava com a mão sobre o peito, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não estava aplaudindo com as mãos, ela estava estática, como se tivesse acabado de sair de um transe. Sarah se aproximou e escreveu no meu tablet, e eles não apenas ouviram, David. Eles sentiram medo, paz e amor em 10 minutos. Você não criou música. Você criou uma linguagem emocional direta, sem filtros. Naquela noite, Samuel apareceu no galpão com uma garrafa de vinho e um pedaço de madeira entalhado com o nome do projeto. Ele colocou a mão no chão enquanto eu ligava o sistema em volume baixo. Ele sorriu. Eu percebi que não precisava mais dos meus ouvidos para saber se minha música era boa. A música não é feita de ondas sonoras, ela é feita de intenção. O som é apenas o veículo, mas a vibração é a própria mensagem. Estávamos a uma semana da inauguração mundial. Eu era um homem que não ouvia o próprio nome ser chamado, mas que estava prestes a fazer o mundo inteiro vibrar na mesma frequência. Eu não era mais o David que perdeu a audição. Eu era o David que encontrou a alma da música escondida dentro do silêncio. A noite da estreia chegou com uma eletricidade que eu podia sentir no ar, literalmente. O galpão estava lotado. Pessoas influentes, músicos que eu admirava, jornalistas de todos os cantos do planeta. Eu estava nos bastidores, descalço, sentindo o tremor leve de 1000 pés caminhando sobre a minha plataforma de madeira.
Era como se a plateia fosse um organismo vivo, e eu estivesse prestes a tocar seu coração. Sarah veio até mim e segurou minhas mãos. Seus olhos brilhavam. O mundo está em silêncio lá fora, esperando por você, David, ela disse, articulando bem as palavras. Eu não respondi com voz, apenas assenti, peguei-me a fender. Agora conectada a um complexo sistema de cabos de fibra ótica e transdutores. E caminhei para o centro do palco. Não havia cadeiras para o público. Eles estavam todos ali, em pé ou sentados diretamente no chão de madeira, seguindo a instrução de estarem descalços. Quando as luzes se apagaram, o silêncio visual foi absoluto. Eu fechei os olhos. Respirei fundo, sentindo o peso do ar. A primeira nota não foi um som, foi um pulso. Um subgrave tão profundo que fez o chão tremer levemente, como o despertar de um gigante. Vi, pela visão periférica, as pessoas darem um sobressalto. Depois, comecei a tecer a melodia. Eu não pensava em escalas musicais, eu pensava em texturas de toque. O dó era veludo, o sol era areia quente, o lá era um vento frio. À medida que a composição avançava, eu me desconectava do mundo exterior. Eu era apenas um condutor. A guitarra vibrava contra o meu peito, e essa vibração se expandia pelo piso, subindo pelas pernas de cada pessoa naquele galpão. Eu estava narrando a minha queda, o meu medo, o isolamento do silêncio e, finalmente, a descoberta da luz através do tato. Houve um momento em que a música atingiu uma frequência de ressonância perfeita. Eu senti os dentes vibrando, os ossos do crânio ecoando. Era a nota da vida. Naquele instante, eu e as centenas de pessoas ali éramos um só corpo. Eu não precisava ouvir os aplausos para saber que eles estavam sentindo. Eu vi os corpos se balançando em uma coreografia involuntária, guiada não pelos ouvidos, mas pelo sistema nervoso. No ápice da sinfonia, eu soltei a guitarra e comecei a batucar diretamente na madeira do chão, usando as palmas das mãos. O ritmo era o de um coração batendo forte. Tum-tum. Tum-tum. Eu aumentei a intensidade até que o galpão inteiro parecesse pulsar. E então, bruscamente, parei. O vácuo que se seguiu foi a coisa mais linda que já experimentei. Não era o silêncio vazio da minha surdez, era um silêncio carregado de presença. Abri os olhos e as luzes se acenderam suavemente. Ninguém se mexia. Vi maestros de renome mundial com as mãos no chão, como se quisessem segurar a última vibração. Vi jovens chorando abraçados. Eles não tinham ouvido uma canção, eles tinham experimentado uma existência. Lentamente, as pessoas começaram a se levantar. O aplauso começou, mas eu não o ouvi. Eu o senti. Foi como uma onda de calor e pressão que atingiu meu rosto e meu peito. Era uma vibração caótica, orgânica, cheia de gratidão. Eu me curvei, não como um ídolo, mas como alguém que finalmente tinha sido compreendido. Marcos e Léo, meus antigos companheiros de banda, furaram a multidão e subiram ao palco. Eles não disseram nada. Apenas me abraçaram com uma força que dizia tudo. A música que eles faziam antes era para o entretenimento, a música que eu fazia agora era para a alma. Eu tinha perdido a audição para ensinar o mundo a realmente sentir. Naquela noite, o silêncio não foi uma prisão. Foi o meu maior palco. Hoje, o silêncio não é mais meu inimigo, ele é meu estúdio preferido. 3 anos se passaram desde a estreia da Ressonância e o mundo parece ter aprendido a fechar os olhos e tirar os sapatos para realmente ouvir. Eu não voltei para as turnês mundiais de rock, nem sinto falta da adrenalina barulhenta dos estádios. O que eu construí é algo muito mais profundo e permanente. Transformei aquele galpão na academia do sentir. Aqui, não ensinamos apenas música para pessoas com deficiência auditiva, mas para todos que desejam se reconectar com a própria essência física. É emocionante ver crianças surdas descobrindo o ritmo através da ponta dos dedos, seus rostos se iluminando ao ouvir a primeira vibração de um violoncelo.
mas é igualmente gratificante ver pessoas com audição perfeita aprendendo a silenciar o ruído mental para focar no que o corpo diz. A minha Fender antiga agora descansa em uma vitrine no centro do saguão. Ela não precisa mais ser tocada, ela é o símbolo de que a música não mora nas cordas, mas na resiliência de quem as faz vibrar. Eu continuo compondo, mas minhas partituras são diferentes agora. Elas parecem mapas topográficos, cheios de picos de pressão e vales de suavidade. Algumas das maiores orquestras do mundo agora incluem pisos táteis em suas salas de concerto, baseados nos meus projetos. Eles chamam isso de o método David, mas para mim, é apenas a forma como a vida deveria ser sentida por inteiro. Samuel ainda está comigo. Ele se tornou o mestre luthier da nossa academia, criando instrumentos cujas madeiras são escolhidas pela sua capacidade de ressonância tátil e não apenas sonora. Às vezes, sentamos juntos no final do dia, com as mãos espalmadas sobre uma mesa de carvalho. Não precisamos de palavras. Através da vibração da madeira, eu sinto a calma dele, e ele sente a minha gratidão. É a conversa mais honesta que já tive. Recentemente, fui convidado para receber um prêmio de inovação nas artes. No palco, diante de milhares de pessoas, eu não fiz um discurso falado. Eu simplesmente encostei um pequeno dispositivo no microfone que traduzia meu batimento cardíaco em vibração para os assentos do teatro. Por um minuto, todos sentiram meu coração bater. Aquele foi o meu agradecimento. Eu não precisava que eles ouvissem minhas palavras, eu queria que eles sentissem minha vida. Muitas vezes me perguntam se eu pudesse, eu aceitaria a minha audição de volta. Eu olho para o meu mundo atual. Um mundo onde a música é um abraço, onde o ritmo é um batimento e onde a harmonia é um estado de paz física. E sorrio. O David de antes tinha ouvidos perfeitos, mas era surdo para a profundidade do momento. O David de agora vive em um silêncio absoluto que é preenchido pela sinfonia mais rica que existe e a vibração da própria existência. Eu perdi o som, mas ganhei a música. Eu perdi a audição, mas ganhei a conexão. E no final, percebi que o silêncio não é a ausência de som, é apenas o palco esperando pela nota certa para vibrar. E essa nota, eu finalmente aprendi, nasce sempre de dentro para fora.